Boa noite. A exemplo do que ocorreu na crise de 2008, o Brasil volta a demonstrar solidez diante de mais uma turbulência internacional de fortes consequências em todo o mundo. A Bolsa Paulista subiu hoje quase 4% e já recuperou as perdas de segunda-feira. As reservas internacionais do país alcançaram 350 bilhões de dólares. E uma agência de classificação de risco do Japão melhorou o grau de investimento do Brasil, o que significa maior confiança para quem aplica os recursos aqui. Veja agora outras notícias importantes desta quinta-feira. O Procon de São Paulo já recebeu 2.000 reclamações este ano por atraso na entrega de imóveis. Tribunal de Contas da União aponta outros contratos sob suspeita no Ministério do Turismo. Como calcular a aposentadoria de quem trabalhou com carteira assinada e depois montou um negócio por conta própria? Dúvidas como essa serão tiradas aqui por uma especialista em previdência. Policiais militares que atiraram contra ônibus sequestrado no Rio de Janeiro são indiciados por lesão corporal. E mais, fracassa teste com avião hipersônico dos Estados Unidos. Um professor universitário e uma menina de 10 anos estão entre os detidos pelos saques em Londres. E os jogadores do futebol espanhol, entre eles alguns campeões do mundo, vão entrar em greve por atraso de salário. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safaf. E hoje é dia de pronto atendimento sobre aposentadoria. Lá na redação, a advogada especialista em Direito Previdenciário, Marta Geller, vai responder as perguntas do público. Participe pelo Twitter, twitter.com/jornal_cultura. O grupo de meninas que pratica arrastões e furtos na região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, voltou a agir. Mais uma vez foram detidas, mas o grande desafio é determinar o melhor encaminhamento para essas meninas. Menores de 12 anos não podem ser presas e precisam receber atendimento junto com as próprias famílias. A cena já é quase uma rotina na Vila Mariana nas últimas semanas. Meninas são detidas por roubos e furtos na região. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho em conhecimento, pelo menos aí eu já as vi umas 3 vezes na delegacia. Desta vez, elas tentaram roubar o celular de 2 mulheres em um carro, na Avenida Lins de Vasconcelos. O delegado da região da Vila Mariana diz que, apesar das seguidas ocorrências, o bairro não vive uma onda de violência. Parece que a Vila Mariana é centro de furtos e arrastões de crianças. Isso não é verdade. Tem um grupo de crianças que está atazanando a vida dos moradores da Vila Mariana, especificamente os comerciantes. Este promotor de justiça da infância e juventude diz que em casos como este, o grande obstáculo é sempre a identificação das crianças. Na maior parte das vezes, elas dizem ter menos de 12 anos. Como quem tem essa idade não pode ser internado, apenas recebido em abrigos e nenhum pai ou parente se apresenta, acaba voltando para as ruas e para as ações violentas, com risco para todos. Eventualmente, os comerciantes eles podem tomar e fazer justiça com as próprias mãos, tá? O que nós não queremos. E também não queremos que os comerciantes sejam novamente vítimas destas pessoas. Nesta semana, a mãe de 2 meninas que fazem parte do grupo descobriu as ações violentas das filhas pela televisão. Elas saíram de casa na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, e foram morar com a tia na Vila Mariana, a 30 quilômetros dali. O Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura Paulistana já conseguiu localizar a família dessas 2 meninas e de outras 3 crianças do grupo. Para tirá-las das ruas e do crime, os profissionais do CRAS querem fazer com que elas voltem para suas casas, dando um suporte para as famílias. Fazer um diagnóstico dessas famílias, tentar descobrir os reais motivos que fazem com que essas crianças estejam em uma outra área e com o objetivo de inserir essa família em programas de transferência de renda, em benefícios, em serviços ofertados no CRAS, com o objetivo de atender a família integralmente. Olha, a gente está dando essa notícia aqui, eu acho que há um mês, não é, Maristela?
E só agora a gente ouve alguém dizendo algo mais, assim, mais concreto com relação a essas meninas. E mesmo assim está longe ainda de concreto, porque se as famílias não têm condições, ou há uma suspeita de que as famílias não estão fazendo a custódia dessas crianças como deveriam, o Estado deve tomar para si essa responsabilidade e levar as crianças, então, que se encontram em situação irregular, porque estão na rua, cometendo pequenos delitos, pequenos crimes, então, levá-las para um orfanato e, uma vez declarada a situação irregular, elas podem ser encaminhadas para um processo de adoção para uma família temporária. Parece que o Estado está demorando para tomar providência com relação a essas meninas, porque, de fato, pelo que tudo indica, a matéria revelou e os últimos acontecimentos, são crianças cujas famílias não conseguem mantê-las em casa. E se a gente observar, até pela roupinha que elas estão usando, uma que tem um cabelo todo caju, quer dizer, são meninas que já na sua própria família não encontram o seu lugar, né? A sua própria aceitação, então pintam o cabelo de outra cor, vão para as ruas cedo. Então, o Estado já deveria ter tomado essas crianças em custódia. Olha, tem uma pergunta boa aqui do nosso Sete Belo. Ele diz o seguinte: os pais não podem ser responsabilizados por essa situação? Sim, sem dúvida podem ser responsabilizados. Agora, a extensão da possibilidade deles responderem é que a gente não sabe se eles teriam condições de indenizar esses pequenos comércios que foram assaltados pelas meninas ou as pessoas que caminham na rua cujo celular é roubado, que se a família tem recursos, né? Porque, na verdade, se essas meninas estão desse jeito, é porque as famílias são, óbvio, que elas são desestruturadas, né? O que acontece é que as famílias pegam as meninas do controle da polícia, prometendo que controlarão, que elas ficarão em casa, que elas irão para a escola, e chegam no outro dia pela manhã, não conseguem mesmo controlar essas meninas, né? Olha, uma auditoria do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo mostra que o tempo médio para alguns exames na rede municipal de saúde demora de 2 a 3 meses. Os equipamentos até existem, mas faltam médicos. A senhora veio fazer um exame de ressonância magnética hoje, né? Hoje. Ficou quanto tempo na fila? Mais ou menos 6 meses, né? No mês passado, Dona Alice veio ao Hospital do Campo Limpo fazer o exame, mas voltou para casa. Falaram que o aparelho estava com defeito. Hoje ela voltou de novo. Estou feliz, né? Assim se me atenderem, né? Não esteja também estragado. Com problemas no coração, Dona Maria saiu insatisfeita do hospital. O exame no cardiologista ficou marcado para 10 de outubro. Morrer daqui até lá. O que a senhora acha disso? Eu acho uma falta de responsabilidade com os governantes nossos. Um relatório do Tribunal de Contas do município de São Paulo revelou que o tempo médio de espera para a realização de alguns exames de imagem na rede municipal de saúde é de 2 a 3 meses. Os problemas se referem a exames de ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrassom. Em determinados lugares há o aparelho, mas não há o médico que opere o aparelho com uma intensidade que permita muitos exames, ou seja, em muitos horários não há médico, o aparelho fica ocioso. Esse aqui é o Hospital Municipal e Infantil Menino Jesus e fica bem no centro de São Paulo. Segundo o Tribunal de Contas do município, existem 4 aparelhos de ultrassom por aqui, mas apenas um médico para manuseá-los. Com isso, 3 aparelhos ficam ociosos e o tempo de espera para o exame é de aproximadamente 100 dias. Em pouco mais de 1 hora na porta do hospital, descobri que a demora não é só para quem precisa do ultrassom. A senhora já chegou a marcar algum exame aqui? Qual que foi? O ecocardiograma. E demorou quanto tempo? 2 meses. O que a senhora acha desse tempo? Pra gente que precisa, né, tem que esperar. Veio marcar exame para qual especialidade? De otorrino. E demorou quanto? 42 dias. Em julho do ano passado, o TCM deu um prazo de 6 meses para que o problema fosse resolvido. Os impostos arrecadados são altos, o orçamento municipal é um orçamento forte, a despesa com a saúde aumenta, a cada ano em 2010 aumentou 10,5%, bem acima da inflação. Então há um gasto público com saúde que nós temos que exigir que o resultado para a população seja compatível com essa elevação do gasto. Olha, ontem a gente falava aqui sobre a saúde privada, que as pessoas estão, os médicos estão se organizando para entrar numa paralisação porque querem mais recursos. Aí a gente vê essa notícia hoje, quer dizer, no público, no privado, é um caos geral a questão da saúde. Eu acho que esse caso é um caso ainda mais grave, né? Porque para o TCM chegar a indicar que o município
não tem capacidade de gestão, que precarizou completamente seu sistema de saúde, é porque realmente a situação ela é absolutamente insustentável, né? Isso é só mais um capítulo da maneira como a estrutura do serviço público da cidade de São Paulo está completamente precarizada, né? E assim, eu fico imaginando o secretário da Saúde, as autoridades, as pessoas todas que decidem, que podem melhorar a vida da gente. Será que eles não têm compaixão de você ouvir uma pessoa falar que demora 42 dias para ir ao otorrino? Quer dizer, está com dor de ouvido, uma infecção. Olha, eu já vi cenas de mães chegando com filhos, chorando na porta do Tidsetuba, que é outro hospital público, e não tem médico. Será que essas pessoas não se colocam um minuto no lugar do outro, não é? É impossível não se sensibilizar. Olha, outro assunto aqui que toca muitas pessoas. A aposentadoria, o tempo de contribuição, os direitos e deveres são assuntos que sempre geram dúvidas na população, principalmente para aqueles que estão em débito com a Previdência. A grande maioria não sabe o que fazer e muito menos as opções que possui para resolver o problema. Seu Jorge tem 12 anos de carteira assinada. Recolheu mais 4 anos para o INSS como contribuinte autônomo. Há 20 anos, abriu uma loja de materiais de construção. Nos primeiros 7 anos, pagou o INSS como microempresário. Mas há 13, deixou de recolher o benefício. No governo Collor lá, a gente ficou com o dinheiro apreendido, não tinha de onde tirar. Aí depois houve, um relaxo mesmo da minha parte, né? Seu Jorge calcula que se pagar os débitos pendentes, poderá entrar com o pedido de aposentadoria. Se pode, eles parcelam, a minha dívida, entendeu? Ou se eu posso pagar tudo à vista, compensa. Eu queria saber o que vale a pena para mim, entendeu? Para regularizar a situação junto à Previdência, o trabalhador que deixou de contribuir durante algum tempo e deseja retomar os pagamentos deve procurar o INSS. No caso de quem contribuiu como pessoa jurídica, é preciso verificar se foi feito o recolhimento sobre o Prolabore para efeitos de aposentadoria. Na qualidade de empresário, não deve haver confusão entre o recolhimento que se faz sobre a retirada Prolabore e a contribuição como contribuinte individual. Essas contribuições do contribuinte individual, essas sim vão para a Previdência Social e para contar no cálculo de qualquer benefício. E hoje é dia de pronto atendimento aqui no Jornal da Cultura sobre aposentadoria. Envie suas dúvidas pelo twitter.com/jornal_cultura. Lá na redação, a advogada Marta Geller, especialista em direito previdenciário, vai responder no próximo bloco as questões levantadas aí pelo público sobre o tema. Sindicatos italianos ameaçam lançar uma onda de protestos contra as medidas de austeridade anunciadas pelo governo para enfrentar a crise financeira. A mensagem das centrais sindicais italianas é clara. Os trabalhadores não devem arcar sozinhos com o custo dos programas de cortes de gastos destinados a equilibrar as finanças do governo. Eles pedem que os mais ricos e as grandes empresas ajudem a pagar a conta. Do contrário, prometem ir às ruas para defender seus interesses. No parlamento, o governo tenta antecipar a aprovação do pacote de austeridade planejado para tirar o país do centro da crise. L'euro est mort. Il n'a pas fait ses preuves. Il n'est pas viable. Na França, Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Frente Nacional, disse que o euro está morto. Ela acredita que a ideia se mostrou inviável e que os países da região devem relançar suas antigas moedas. O euro está a caminho da sepultura? Eu acho assim, deve-se fazer uma distinção entre dois tipos de crítica a essas escolhas que a comunidade europeia empreendiu desde a crise de 2008. Uma é esse tipo de crítica de extrema-direita, que no fundo consiste em dizer que toda tentativa de constituição de um espaço transnacional e plurinacional vai ser sempre fadada ao fracasso, certo? Porque eles têm questões ideológicas bastante claras. Você pode traduzir, Vladimir? Não, toda tentativa de você criar um espaço para além das nações, entendeu? Um espaço que não seja só o espaço da nação, mas seja um espaço onde você tem esses grandes acordos, como a Comunidade Europeia. Ao invés de ser um Estado-nação, vários Estados-nações convivendo, esses vários Estados-nações
derrubam as suas fronteiras e passam a viver num Estado único ou região. Isso, é uma espécie de estrutura pós-nacional, né? Então, eles têm um problema ideológico com isso, porque eles acreditam que a identidade nacional vai desaparecer e o raio de influência deles vai desaparecer, coisa desse tipo. Isso é uma coisa. Agora, tem um outro tipo de crítica que é muito diferente, que consiste em dizer, a comunidade europeia, ela escolheu um sistema onde eles acabaram privilegiando o sistema financeiro, a defesa do sistema financeiro internacional. Com isso, ela fragilizou as economias nacionais, né? Economia da Itália, economia da Espanha, são economias fragilizadas por causa disso. Porque, entre outras coisas, todo o dinheiro que a comunidade europeia tinha, ela utilizou para salvar bancos, que agora estão especulando contra títulos públicos desses países, né? Então, é um outro tipo de crítica, né? E, nesse sentido, os sindicatos italianos têm toda a razão. Quer dizer, era um movimento anunciado, é isso? Sim, já dava para se esperar. Quer dizer, o que você esperava? Você tirou a capacidade de financiamento dos estados. Bem, o que eles iam fazer? Eles iam cortar onde são, na população mais vulnerável, mais sensível. Então, corta benefícios, aposentadorias e coisas dessa natureza. Só que você não percebe que, fazendo isso, você joga a economia no chão. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não vão ter mais dinheiro para consumir. Você concorda com esse diagnóstico? De uma certa forma, o Vladimir sempre é mais pessimista do que eu, no que diz respeito à União Europeia e o FMI também, né, Vladimir? Mas esse processo de integração dos países europeus é um processo muito difícil, muito complexo, e vai acarretar altos e baixos. Nesse momento, eles estão passando por um momento de baixo, ou seja, é preciso apertar um parafuso ali, tirar essa caixa, botar para lá, é preciso alguns ajustes. Isso faz parte de um processo de integração como esse que eles pretendem. Então, eu vejo, sim, de 2008 para cá, não deu tempo da União Europeia se levantar. Quando ia começar a se levantar, surgem os problemas do sistema financeiro deles local, e o Banco Central Europeu também não está conseguindo administrar. Eu vejo como apenas um momento no qual ajustes são necessários para que eles consigam de novo respirar. Mas o euro não morreu. Por isso. Sim, isso faz parte. Um processo dessa magnitude não pode ser um voo em céu de brigadeiro. Ele vai enfrentar turbulências, essas turbulências são previsíveis e a União Europeia tem condições de se recuperar. Que é passageiro. Sim, eles têm condições de suportar isso. Então, acho que tem duas leituras possíveis. O tempo vai dizer, afinal de contas, qual leitura pode sustentar. Uma é essa, quer dizer, você tem um problema que reformas podem resolver. Eu diria que há uma outra perspectiva, que eu acho que também é plausível, que é a gente está numa crise estrutural. Quer dizer, a resposta ela só vai ser encontrada fora do sistema capitalista como a gente compreende hoje. Quer dizer, o capitalismo já passou por crises estruturais, ele teve que inventar novas respostas. O problema é que não há atores políticos que consigam dar novas respostas. Você não tem alguém, por exemplo, como o Roosevelt, que conseguiu encontrar via... Bem, mas eles têm recursos para superar uma crise financeira dessa magnitude. Olha, só registrando aqui sobre a crise na saúde, o Campos diz: o povo brasileiro é muito inerte. Estes casos da saúde seriam para provocar uma revolução sangrenta. Bom, e agora falando sobre o mesmo Brasil, só que uma outra notícia. O que o Brasil recebeu hoje, uma boa notícia. Uma agência japonesa de classificação de risco elevou a nota do país. Uma das justificativas foi o aumento considerável da classe média brasileira, que contribui diretamente com a solidez do mercado interno. Segundo o Banco Central, o Brasil atingiu a marca histórica de 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. O valor é 70% maior do que o volume de reservas que o país tinha quando o banco norte-americano Lehman Brothers quebrou em 2008, dando início à crise mundial. De acordo com o FMI e o Banco Central, 90% das reservas brasileiras estão aplicadas em títulos, mais da metade em papéis da dívida americana. É tremendamente positivo para o país. Mas tem um segundo ponto. Toda vez que as reservas crescem demais, significa que está entrando muito moeda estrangeira no país e valorizando a nossa moeda. Então, o grande problema, as exportações têm o perigo de ficarem mais prejudicadas, mais caras, e tudo que é importado ainda ficar mais barato com a valorização cambial. Hoje, durante um evento no Ceará, a presidente Dilma Rousseff repercutiu a notícia. É um recado de otimismo, porque é a verdade. O Brasil mudou.
E hoje o Tesouro Nacional divulgou que o Brasil deu um salto na tabela de classificação da agência japonesa R&I Japan. Na prática, isso significa que o país hoje é considerado mais seguro para os investidores. Na avaliação da agência, o Brasil passou de BBB- para BBB, o segundo nível nos países considerados grau de investimento, com perspectiva estável, ou seja, onde as condições da economia e as expectativas futuras garantem segurança para qualquer tipo de investidor. O fato de uma empresa japonesa, que não é muito conhecida, fazer isso aqui, indica que a situação do país está boa, mas, no entanto, é, acima de tudo, simbólico isso aqui. E tem um comentário ótimo aqui no Twitter que fala, o Michel diz assim, é duro ser país rico, em função de tudo que a gente está. Você gostaria de falar sobre o papel dessas agências, que parece que elas estão dando norte, elas estão dando parâmetro para os mercados? Acho que há duas coisas aqui. Quer dizer, primeiro, no que diz respeito ao Brasil, de fato, eu volto a insistir num aspecto que já foi levantado em várias outras situações aqui, que falta ainda a gente compreender muito claramente o que aconteceu nesses últimos anos que deu essa estabilidade para o Brasil, mesmo que diz respeito à sua capacidade de gerenciar melhor crises internacionais. Quer dizer, acho que falta uma análise um pouco menos ideologizada para entender de fato o que aconteceu para que a gente possa estar nessa situação. Segunda coisa, sobre essa questão das agências de grau de investimento, é impressionante como nos últimos 10 anos elas se transformaram numa espécie de verdadeiros oráculos, né, do funcionamento da economia mundial, coisa que há 10 anos não existia. Quer dizer, e acho que existe inclusive um risco nesse sentido, porque elas vão ganhando um poder tal, né, e muitas vezes elas são submetidas a processos de influências que são muito obscuros, certo? Que isso pode provocar, inclusive, problemas. Por exemplo, nenhuma dessas agências foi capaz de mensurar de maneira adequada os riscos da crise de 2008. Ninguém a nota da Grécia, muito antes da crise, era uma nota altíssima, certo? Então, tudo isso nos faz levar um pouco em conta, tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Olha, a Bovespa já recuperou totalmente da forte queda da última segunda-feira, quando o mercado financeiro entrou em pânico pelo rebaixamento da nota da dívida dos Estados Unidos. Depois do tombo de mais de 8% na segunda, a Bolsa de São Paulo registrou 3 altas seguidas. Hoje subiu quase 4%. E olha só, o delegado Márcio de Castro Nilson, que responde pela delegacia da Vila Mariana, onde estão ocorrendo os arrastões feitos pelo grupo de meninas, acabou de autuar 4 mães das crianças detidas hoje por abandono de incapaz. Segundo o delegado, as mães disseram não saber mais o que fazer com as crianças, que dizem ir para a escola e vão para a Vila Mariana praticar os delitos. As meninas foram levadas para um abrigo do Conselho Tutelar, como você tinha dito aqui. O governo da Inglaterra se surpreende com o perfil dos envolvidos nos saques dos últimos dias em Londres e outras cidades e promete mais rigor no combate à violência. A polícia estuda até a possibilidade de intervir nas redes sociais para impedir a mobilização pela internet. A polícia intensificou as batidas para localizar os envolvidos em saques identificados pelas câmeras de segurança. Entre os detidos estão alguns universitários, um professor e até uma menina de 10 anos residente num dos bairros mais caros de Londres. O governo chamou a atenção para o fato de que não foram registrados saques em supermercados em busca de comida, mas em lojas de eletrônicos e de roupas e calçados esportivos. Na periferia de Londres, a polícia ainda é recebida a pedradas e xingamentos pelos grupos que se juntam nas ruas. Para impedir a eclosão de novos conflitos, as autoridades estudam a suspensão das redes sociais da internet, incluindo o Twitter, utilizado para convocar os saqueadores. Os tribunais de Londres passaram a abrir até durante a noite, a fim de apressar os processos contra os detidos por envolvimento nos distúrbios. O número de presos em todo o país passa de 1.400. No parlamento, o primeiro-ministro britânico David Cameron disse que o governo vai agir com rigor para combater os atos de vandalismo, a violência e os saques e também para garantir a segurança da população. Vocês querem comentar o comportamento da polícia? Com certeza. Eu acho assim, o governo Cameron, o governo está destruindo a Inglaterra.
A Inglaterra. Sim, eles estão colocando para fora 400 mil funcionários públicos, eles privatizaram o sistema universitário. Por exemplo, em Tottenham, que foi onde começou toda essa situação, o governo cortou 75% do orçamento social. Existiam 13 centros de recreação, esse tipo de coisa, foram cortados 8. Ou seja, numa situação onde a parcela mais vulnerável da população vai se sentindo completamente fora da norma social, o que acontece, bem, é uma coisa que acontecia já desde o século XIX. É um dado muito engraçado, porque, por exemplo, Hegel, filósofo, que escreveu um livro chamado Filosofia do Direito, tem 2 ou 3 parágrafos onde ele fala sobre alguma coisa que é muito parecido com o que estava acontecendo hoje em Londres, no século XIX, que era exatamente esse tipo de atos de vandalismo, todo esse tipo de coisa. Ele falava, por que esse tipo de população aparece? Porque você tem um processo de precarização, de pauperização tal, que eles se sentem completamente fora do Estado, então simplesmente eles entram numa situação de anomia completa. Então, para eles não existe mais norma, certo? Então, agora, eu acho que você pode ter uma explicação moral, né? Falar, isso é tudo ato de vandalismo, não sei o quê. Agora, essa explicação moral, ela encobre um dado que é um dado fundamental. Você tem uma estrutura socioeconômica que está em processo de desagregação. Mas o Cameron não é necessariamente o responsável, porque, na verdade, ele recebe uma herança do passado. E um outro dado importante é que essa manifestação, essa rebelião, não tem nenhuma conotação política, eles não estão reivindicando nada, eles não querem nada, não há nenhuma ideologia que os une. Por outro lado, eles também não são uma classe paupérrima, porque eles não estão saqueando supermercados, farmácias, são lojas de esportes, fruteiras, açougues. Eles entram em lojas de telefone celular, de iPads. Eles entram, como há relatos de jornalistas, de repórteres que estão lá, eles entram nas lojas de bons sapatos e boas roupas e eles experimentam para ver se ficaram boas antes de saqueá-las. Então, não é uma camada da população paupérrima, é uma camada da população fruto do consumo, consumista, que aproveitou uma oportunidade para se rebelar e para fazer furtos, sim, para cometer delitos. E não é uma camada paupérrima e nem está vinculada a nenhuma ideologia, e o Cameron está seguindo uma herança que ele pegou. Pois é, Maricela, mas olha só, por que Peraí. Não tem procuração tácita. Pode. Só... Tá. Não, o que eu acho é o seguinte, eu entendo o que você está colocando, mas eu diria o seguinte, de fato não é uma manifestação política, não é. Mas é uma manifestação social. Certo? Quer dizer, mas eles querem o quê? A manifestação social reivindica o quê? Não, mas como desde Maquiavel, a primeira coisa que o povo faz... São sem celulares, ou sem sapato de grife, sem jaqueta de marca. Não é essa a questão. Acho que como em toda situação social, quer dizer, a única coisa que o povo diz é não. Eles estão dizendo não para alguma coisa. Você pode dizer, mas por que eles não vão saquear supermercado? Por que eles vão saquear celular? Bem, por uma razão muito simples. Quer dizer, o que eles estão querendo dizer? Eles estão fora do universo de consumo. Eles já não se conseguem mais se ver como membros da sociedade. A escolha do saque é um recado, é isso? Não é uma questão de recado. É simplesmente uma questão, eu diria que há uma questão estrutural que deve ser levada em conta, que é essas pessoas se sentem fora da norma social. O que você quer dizer é as pessoas estão doentes, não só na Inglaterra, como no mundo todo. Nós estamos doentes pelo consumo, pela superficialidade, pelo materialismo, pela falta de afeto, quer dizer, nós estamos doentes. Essa é uma manifestação de doença. Eu diria que eles investiram contra os pobres. Eu diria que não é... Eu teria uma leitura um pouco diferente, só uma coisa, quer dizer, não acho que é uma questão só de doença, acho que é uma questão, o governo não sabe responder a um problema de desagregação social, quer dizer, esses são os bairros mais pobres de Londres. Sim, mas como é que eles vão reagir a uma situação dessas? Quem? O governo? Pois é, a última coisa que ele deveria fazer... São 16 mil homens da Scotland Yard. Não, tudo bem, mas agora podem usar o cacete. Veja, isso é só consequência de um processo onde essas pessoas elas se veem como o elo mais frágil de toda essa crise. Elas vão fazer isso. Quer dizer, a maneira que elas têm de dizer, bem, nós somos o elo mais frágil da crise, nós não temos mais nada a perder, então vou saquear. Vladimir, não estão saqueando para sobreviver, estão saqueando para consumir. Celulares, iPads, roupas de marca, mas isso não muda em nada o fato de que você conseguiu jogar uma boa parcela da população para fora da norma social. Porque eles não se sentem mais acolhidos pelo governo. Mas isso não é do governo Cameron, isso é um fruto dos nossos tempos. A gente está repetindo. Só uma coisa para terminar aqui. O Paulo Enéas pergunta para o Vladimir, você acabou de dizer que a solução está no socialismo. Dê uma olhada em Cuba, acabaram de ingressar no século XIX. Alguém falou socialismo? Não sei, ele está dizendo... Peraí, agora eu quero dizer o Paulo Enéas. Isso é um troço fantástico, entendeu? Porque todas as vezes que você faz uma crítica a um tipo de situação dentro de um regime, como o regime capitalista, todos falam, não, mas você está querendo voltar tudo para Cuba. É um troço maluco.
Entendeu? Quer dizer, as pessoas não conseguem entender que existe uma estrutura de crise interna aos países desenvolvidos e elas preferem se cantonar nas suas ideologias e dizer, não, mas se você criticar, você quer a Coreia do Norte. Mas, quer dizer, o troço só tem binário. O cara consegue ver duas coisas na frente, certo? Ou aceitar isso o capitalismo caindo do jeito que está caindo, ou a Coreia do Norte. Quer dizer, vocês estão também malucos. Quem está maluco? O sujeito que faz o negócio. Não, pensei que você estava falando. Não. São os nossos astronautas. Os nossos astronautas. A seguir, a advogada Marta Geller responde as dúvidas sobre a aposentadoria no pronto atendimento. E mais, um drama para quem sonha com a casa própria. O atraso na entrega dos imóveis.